Olá pessoal, sou o Dr. José Ronzani, sou biomédico naturopata e hoje nós vamos falar do glúten versus depressão. Será que o glúten tem alguma influência sobre a depressão? Acompanhe até o final e vamos entender juntos esse processo. Então vamos lá, glúten e depressão. Hoje sabe-se que o que causa a depressão, dos grandes fatores, além dos emocionais, é a ausência de um neurotransmissor chamado serotonina na fenda sináptica. O nome é complexo, mas basicamente é aquilo que causa o nosso equilíbrio emocional. Se eu não tenho serotonina, eu não tenho alegria na vida. Eu fico triste, fico aborrecido. Isso que a literatura aponta. Mas de onde vem essa tal da serotonina? É uma coisa que eu não consigo injetar dentro do meu corpo, porque ele está dentro do neurônio, na fenda sináptica, e essa fenda ela é muito protegida até para evitar que alguma coisa entre no meio, então o meu sistema nervoso ele é altamente protegido. Tanto que ele tem uma segunda membrana de proteção para evitar que alguma coisa externa chegue lá dentro. Então o que acontece? No intestino existem bactérias que fazem um processo de transformação do triptofano em 5-hidroxitriptofano, que ele é o substrato para a síntese de serotonina. Então, quando eu consumo glúten, muitas vezes, uma pessoa celíaca é um processo diferenciado, porque ela tem uma resposta imunológica acentuada ao glúten e o corpo dela vai reagir e acaba dando lesão. Então, ela é alérgica a glúten e não pode consumir glúten. Uma pessoa normal, digamos, normal que não é celíaco, muitas vezes ela tem um pequeno ou leve grau de sensibilidade ao glúten. Então, quando ela consome, nos exames não aparece que tem intolerância. Mas a parede do intestino, ela começa a ficar inflamada, uma pequena inflamação. Essa pequena inflamação acaba comprometendo a capacidade funcional do intestino, que pode ser em uma diarreia, pode ser um intestino preso, pode ser em cólicas, pode ser dores, tem uma série de situações que ocorrem quando o nosso intestino está inflamado. E outro ponto interessante, quando ingere glúten, essa inflamação ele pode causar uma permeabilização da parede que reveste o nosso intestino. Deixa eu tentar ilustrar, gente, de uma forma bem simples. Imagina uma peneira, como se fosse minha mão aqui, uma peneira, que ele vai permitir passar pequenas moléculas ou partículas. Quando eu consumo glúten, essa parede aumenta. Quando ela aumenta, proteínas maiores acabam passando para dentro do intestino. Quando essa proteína maior passa para dentro do intestino, o meu corpo vai ter que combater, de algum modo. E muitas vezes isso acaba ocasionando alguns sintomas, como dor de cabeça, dor nas articulações, um processo inflamatório caracterizado, fadiga, cansaço. A pessoa come, mas parece que quanto mais come, menos energia tem. Parece que fica com uma fome insaciável muitas vezes, porque o corpo está pedindo nutriente, mas não está chegando de modo adequado, porque a digestão não está ocorrendo de modo adequado. E como a serotonina é produzida no intestino, ele inflamado ele não vai produzir de modo adequado, embora que seja uma pequena parcelinha. Ou seja, se eu não tiver um intestino adequado, eu não tenho serotonina o suficiente para manter o meu bom humor. Se eu não estou bem humorado, eu estou num quadro depressivo. Então essa é a correlação entre o glúten, que pode acometer o meu intestino, e meu intestino perder a capacidade de produzir a serotonina. Sabemos que, em média, 80% da serotonina é produzida no intestino. Então, se ele comprometer, pode ter problema de depressão. E não necessariamente ser uma depressão. Ou seja, para tratar a depressão, primeiro ponto, temos que tratar o nosso intestino. Se o conteúdo fez sentido para você, curta, se inscreva e vamos procurar ter bons hábitos alimentares e tentar evitar. Eu não disse cortar o glúten, eu disse evitar, reduzir a quantidade.
Porque o meu corpo precisa ter contato com o glúten para saber que ele existe. Porque se eu pegar e cortar o glúten totalmente, quando eu consumir o glúten, eu posso ter uma reação exacerbada. Ou seja, ele não é bom, mas ele precisa ter, o meu corpo precisa estar informado que ele existe. Então, consumir moderadamente o glúten. Curta, se inscreva, até o próximo vídeo.